Com Cristo, ela tem um início através do que nós costumamos chamar, como falei agora, está nas Escrituras, a porta do reino. Alguém pode perguntar o que é a porta? Mas a verdade, a pergunta certa é: quem é a porta? Em João 10, versículo 9, o próprio Jesus nos responde essa pergunta. Que bom, né? Fica fácil para nós. Ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará. Mas a questão aqui é uma frase que Jesus coloca aqui, umas palavras. Ele diz: se alguém entrar por mim. A porta diz respeito a Cristo, a fé em Cristo, o arrependimento. Significa nós darmos o governo da nossa vida, essa mudança de mentalidade de quem governa a nossa vida. Somos nós mesmos e passamos esse governo a Cristo. Faz parte da porta. Também faz parte da porta quando nós decidimos entregar a vida ao Senhor nesse governo, nos batizarmos nas águas, nos batizarmos em Cristo. Depois que nós passamos pela fé, pelo arrependimento e pelo batismo nas águas, o próprio Jesus nos batiza com o seu Espírito Santo. Veja que coisa maravilhosa, né? Somos batizados em Cristo e Cristo nos batiza com o seu Espírito Santo. Em Marcos 16, Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. Na verdade, o Senhor Jesus nunca nos obrigou a fazer nada. Certamente todos nós aqui responderíamos que não fomos obrigados a nos batizar nas águas, porque estava presente ali algo poderoso, que era a nossa decisão de seguir a Cristo. Você decidiu seguir a Cristo. A tua vontade, naquele momento, crendo no teu coração que o Pai o ressuscitou dos mortos, você decidiu ali se batizar e crer que Jesus é o Senhor da tua vida e passar que o governo da tua vida a Ele. Foi assim ou não? Glória a Deus. Mas eu quero passar adiante. Ao passarmos pela porta, nos deparamos com um caminho. Talvez alguém pergunte aqui: o que está no caminho? Mas a verdade, a pergunta certa é: quem é o caminho? Amém. Jesus também, para facilitar a nossa vida, respondeu em João 14,6 que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Nós vamos ver conselhos saudáveis e necessários para trilharmos esse caminho. Mas quando estamos no caminho, esse caminho nos leva a algum lugar, nos leva a um alvo. Alguém pode perguntar: qual é o alvo? Na verdade, a pergunta certa é: quem é o alvo? O apóstolo Paulo nos ajuda nessa resposta em Efésios 4:13, onde ele nos diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então ele é a porta, ele é o caminho, ele é o alvo. Nós vamos ver aqui a necessidade de mantermos um olhar fixo neste alvo. Mas como disse, queridos, ao tratarmos da porta, do caminho e do alvo, não podemos deixar de lado esta força, esse poder que está dentro de nós, estará presente nesses 3 momentos em nossa carreira em Cristo. Eu quero dizer para você que eu acredito que, assim como eu, você ainda não chegou na estatura da plenitude de Cristo. Então você, como eu, está no caminho. Amém? Eu me refiro aqui, queridos, ao nosso poder de decisão. Nós cantamos muito aqui. Paulo no início falou que Deus deseja nos desarraigar e o rio do Senhor deseja fluir dentro de nós e através de nós, logicamente. Mas precisamos decidir não impedir esse rio. Que coisa estranha para nós
olharmos para um Deus tão poderoso e dizer assim: eu posso impedir ou não fluir do rio de Deus? Sim, pode. Você pode não desejar ser desarraigado de algo, de alguma situação? Pode. Deus deu a nós essa característica, esse atributo de nós decidirmos sobre algo. Ele respeita. Senão não seria o Deus que é. Não é assim que Satanás age. Essa é uma das grandes diferenças entre o agir de Deus e o agir de Satanás. Satanás arromba, Jesus bate. Se você abrir, ele entra aí, ceia conosco. Essa palavra foi dada para a igreja em Laodiceia. Então nós veremos essa força presente nessas 3 fases da nossa vida em Cristo. O poder da vontade, que se reflete em nossas escolhas e decisões. Há uma frase atribuída a Albert Einstein. Ele diz assim, abre aspas: há um poder, uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade mais poderosa que a energia atômica, é a vontade. E é mesmo. Você já pegou uma criança geniosa, aquela que você... Não vou dizer quem foi uma criança, eu falei se você já viu, já tá? Eu quero que ninguém se como é? Se entregue, né? Né, Raquel? Não, mas aquela criança que diz não, porque não quer mesmo fazer aquele negócio. Quem já viu essa situação aqui? Quem já viveu? Todos nós. Se perguntar aos nossos pais, vão dizer, A vontade é uma força poderosa que está dentro de nós. Viver é a arte de fazer escolhas. É decidir, e não foi diferente quando decidimos seguir a Cristo. Como disse, ao passarmos pela porta, decidimos dizer sim ao chamado do Senhor para sermos seus discípulos. Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24. Estou voltando um pouco para a porta do reino aqui, para nos lembrarmos, para nos fazer lembrar dessa força que está dentro de nós. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser, que decidir salvar a sua vida, perdê-la. Mas o que decidir, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Pergunto: com quem está a decisão de salvar ou perder a vida? Comigo. Diga assim, não fale nós não. Não. Fale assim, está em mim. Está em mim. Essa força está dentro de nós. Por isso que Jesus disse, se alguém quiser, uma vez Paulo acho que ministrou sobre isso, essa não é uma condicionante. Se você não quiser, não siga-me. O exemplo do jovem rico é muito interessante. Jesus fala para ele, olha, falta só uma coisa para você. Falta só um pequeno passo. Vai, vende tudo que tu tem e dá aos pobres, volta aí. Jesus ia aceitá-lo como discípulo. Mas ele vai embora. O que eu acho impressionante é o que diz o versículo seguinte. Diz que Jesus olha para ele. Jesus o amou. Mas Jesus não correu atrás dele para convencê-lo de algo cuja sua decisão já estava estabelecida. Porque Deus não faz assim. Nossas vidas foram transformadas. Fomos feitos livres do poder do pecado que reinava em nossa natureza humana. Quando decidimos seguir a Cristo, abrindo mão do governo de nossas vidas e reconhecendo a Cristo como Senhor sobre nós, aí sim, nós seguimos a Cristo, porque foi uma decisão pessoal que cada um de nós tomou. Mas perceba que a decisão de seguir a Cristo é do homem, não de Deus. Preste atenção a isso. O chamado está lançado. Há um projeto preparado por Deus. Benefícios em Deus. Frutos eternos esperando para serem colhidos já agora. Dons a serem experimentados, vocacionados, mas aguarda uma resposta do homem. Nós dizemos sim a tudo isso. Aleluia. Amém? Então podemos ter expectativa desses dons, desse projeto,
de uma expectativa de dessa vocação em Cristo Jesus, porque nós na porta dizemos, sim Senhor, eu aceito esse chamado. Eu decido seguir a Cristo. O texto de Isaías, capítulo 1, versículos 19 e 20, nos mostra bem o que eu estou querendo dizer aqui. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusares e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Em Deus temos o melhor. Não necessariamente das coisas dessa terra, mas também espirituais, como Paulo fala em Efésios 1:3, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas nós só iríamos, porque nós estamos em Cristo, usufruir, se lá atrás, como nós fizemos, nós dizemos, sim Senhor, eu quero ouvir-te e quero tudo que tu tens para mim. Então, o poder da decisão, o poder das nossas escolhas está presente em todas as fases da nossa caminhada com Cristo. Foi assim no início. No início da nossa carreira em Cristo, passamos pela porta. Ali nós precisávamos entender o que Deus faria em nossas vidas. E ali, eu quero dizer para você que desde o início, o que Deus, Paulo lembrou aqui o texto daquele que começou uma boa obra. Essa obra não depende tão somente, apenas de Deus, da sua vontade, mas também de uma resposta da minha vontade através das minhas escolhas. Veja, ninguém cresce em Cristo porque simplesmente ouve e não pratica. Assim Jesus falou. Ninguém passa pela porta ou já aqui na porta sem dizer sim ao Senhor, entender que a vontade de Deus não é apenas um único ponto na nossa caminhada. Nós temos a nossa vontade, as decisões, e Deus vai respeitar isso desde o início. Ao decidir seguir a Cristo, eu estou sujeitando a minha vontade, olha aqui, a minha vontade à vontade de Deus. Decido deixar que Ele governe a minha vida. Começa aqui, queridos, ou começou para todos nós, ou pelo menos eu creio que para a maioria, quando passamos pela porta, começou um processo de submissão e aprendizado de sujeição de minha vontade, consequentemente das minhas escolhas, à vontade de Cristo. Começamos a aprender ali. Ali começou um processo. Nós começamos a aprender ali a submissão e aprender a sujeitar a nossa vida a Cristo. Ninguém que passa pela porta passa completo desse tema. Nós começamos a aprender isso. Como fruto da entrega da nossa vontade, do governo da nossa vida, somos batizados em Cristo e Cristo nos batiza com seu Espírito Santo. Passamos pela porta e entramos no caminho. Quem está no caminho aqui? Aleluia. Você não está, eu quero dizer que é tempo de você estar. Mas Deus vai esperar por você. Só que Deus é eterno, o tempo está em Deus, nós não. Nós somos temporais, nós somos humanos, nós somos sujeitos ao tempo. Então, teu tempo pode estar no final. Decida seguir a Cristo. É uma decisão tua que Deus vai respeitar. Mas preste atenção, no final dos dias, eu quero dizer para você que Deus vai nos pedir conta das nossas obras. E obra significa aquilo que é concreto das nossas decisões. Aquilo que eu decido, eu opero, eu ajo. Então, todos nós seremos cobrados por aquilo que fizemos. Decidimos, escolhemos. Mas estamos em Cristo, quero dar medo de ninguém aqui, né? Mas é uma palavra que está na Bíblia, viu? Amém? Está na Bíblia, tá? Depois, em um outro momento, o Senhor pode nos falar sobre isso. Ainda necessitamos um caminho de entender que o poder das nossas escolhas continuará tendo a mesma força do que no início da nossa caminhada. A mesma força. Fomos impactados com o chamado de Cristo para o seguirmos, sendo Ele mesmo a porta, mas Ele continua sendo o caminho. Consideremos a vida de Cristo sobre a ótica da força e o poder da vontade e da decisão das escolhas. Eu quero mostrar para você aqui a vida de Cristo como um exemplo daquele que submeteu a sua vontade. Estamos falando de Cristo, mas parece que eu tenho que dar um passo gigantesco lá para trás e falar um pouquinho do início da criação.
Quando Deus estabeleceu colocar o homem no jardim do Éden, presta atenção, é muito bom a gente de vez em quando voltar lá para o Gênesis, para entender um pouquinho o que acontece hoje ainda conosco. Muitas coisas não mudaram, viu? Muitas coisas não mudaram. Quando Deus estabeleceu colocar o homem no Éden, Ele não pôs o nome dos animais e deixou essa decisão, acho muito interessante, nas mãos do homem. Deus respeitou a decisão do homem em cada nome que era dado. Deus não interveio. Depois Deus estabeleceu colocar um limite quanto à árvore do conhecimento do bem e do mal. Diz, todas as árvores podem comer. Quantas árvores podia comer? E quantas ele não podia? Uma. Imagine que no Éden tivesse quantas árvores? Não dá nem para a gente imaginar, irmãos. Milhares. Frutas que a gente nem sabe, eu acredito. Porque o jardim foi fechado, então tem fruta que está lá que o homem nunca vai experimentar. Eu acredito, tá? Isso não é doutrina não, viu? Mas vamos considerar uma árvore. Quem disse que Deus é tão negativo? Peraí. E todas as árvores podem comer, mas de uma Deus estabeleceu um limite para o homem. O homem devia obedecer apenas uma. Mas a decisão de obedecer ou não continuou na mão de quem? Do homem. A gente pergunta, por que Deus não interveio na hora que Adão ia comer? Porque Deus fez assim o homem. Deus fez o homem à sua imagem. Deus decidiu pelo homem. Deus decidiu em Cristo morrer pelo homem. A decisão de Deus. Como Deus ia tirar isso do coração e da vida daquele que Ele criou exatamente a sua semelhança? Estava conversando no grupo familiar e os universitários me ajudaram lá dizendo o seguinte, eu não vou usar não aqui, viu, Caio, livre os termos técnicos, senão vou me perder. Mas isso é uma faculdade que só existe no homem. Esse poder de escolha, essa decisão é do homem. É isso, errado? Correto? Não sou eu que estou dizendo a ciência, mas a ciência simplesmente aponta para Deus. Mas esse poder está no homem. Então Deus não interveio e não ia intervir na decisão do Adão. Nós sabemos o que aconteceu, mas presta atenção, quero trazer um pouco mais desse momento para nós. O primeiro homem decidiu deliberadamente desobedecer a Deus. Ele fez uma escolha. O poder de sua vontade em desobedecer o levou a decidir transigir uma vontade clara de Deus. Como consequência, Gênesis 6:5 diz, como consequência disso, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Em outras traduções, todas as decisões do seu coração, toda a vontade que é gerada no coração. Mas graças a Deus, que não estamos mais em Adão. Somos geração de Cristo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, presta atenção nesse texto, 45 a 49, ele diz assim, acerca do último Adão. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural. Depois, o espiritual. 47. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais também são os demais homens terrenos. Preste atenção. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Aí ele arremata aqui no versículo 49, é o tipo de misericórdia. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Que imagem? Mas que imagem de Jesus? Que característica de Jesus Paulo está falando aqui? Se olharem para você, o que vão identificar de você igual a Jesus? Está todo mundo olhando para mim assim? Mas nós devemos olhar assim mesmo. Qual é a característica de Cristo? Qual é a semelhança do celestial que nós devemos ter? Vou ler 3 textos do Evangelho de João para você. O primeiro está em João 4:34. Não é uma imagem, eu vou me antecipar a você, de anjos pulando para cima e para baixo atrás da gente. Porque não foi assim com Jesus. Disse Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me
e realizar a sua. Olha o segundo texto agora. Você é inteligente, vai entender rapidamente do que eu estou falando aqui. João 5,30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria, e sim a daquele que me... João 6,38. Poderia ter vários outros textos aqui. Esse é o arremate desse momento que eu quero trazer para você. João 6,38, Jesus diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus disse: eu desci do céu com um propósito, de fazer a vontade daquele e não a minha vontade. Qual é a semelhança de Cristo, o último Adão, que é celestial, e nós também o somos, que devemos ter? Não fazer a nossa, mas a vontade do Pai. Eu podia parar aqui, você já entendeu. Essa é a palavra. Esse momento que nós vamos decidir, ele é crucial em todos os tempos da nossa caminhada com Cristo. Podemos nos rebelar ou não, podemos fazer ou não, podemos obedecer ou não. Esse é um momento crucial. Falamos várias vezes aqui, decidir. Está em nós o poder da decisão. E Deus vai respeitar isso. Deus respeita isso. Deus Pai, preste atenção a isso. Ele não anulou a vontade de Jesus, mas o próprio Jesus decidiu anular a sua vontade. Veja que, eu não sei você, mas quando eu escrevi essa frase, eu digo, meu Deus, o que é que eu estou escrevendo aqui? Só veio do Espírito Santo, porque eu não tenho nem força para pensar nisso agora. Eu disse: Senhor, misericórdia. O próprio Jesus anulou a sua vontade. Não foi o Pai quem a anulou. O Pai respeitou a vontade de Jesus. Hebreus diz que no momento que ele pede para passar o cálice, o Pai o ouviu. Mas ele não veio para fazer a própria vontade. Ele disse: Pai, faça-se a tua vontade. Esse é o nosso modelo. É Ele. É essa a decisão. É esse o caminho que nós estamos andando sobre este. Ele é o caminho. Estamos andando sobre aquele que anulou a sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. Em quê? Em tudo. Somos desafiados a tomar decisões que contrariam a vontade de Deus. Neste momento, olhamos para Cristo e seguimos o seu exemplo. Negamos a nós mesmos e tomamos a cruz. Preste atenção. A cruz é um instrumento diário para nós alinharmos a nossa vontade com a vontade de Deus. Pois no momento decisivo entre dois caminhos, ou anulamos a nossa vontade através da cruz e decidimos fazer a vontade de Deus, ou negamos a vontade de Deus e fazemos a nossa vontade. Eu vou repetir para você. A cruz, ele é um instrumento diário para nós alinharmos a nossa vontade com a vontade de Deus. Ela é poderosa para isso. Gálatas capítulo 5, versículo 24, o apóstolo Paulo diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram o quê? Você não sabe, porque não abriu no teu tempo, né? Gálatas 5, 24. Eu fui mais rápido que Mateus aqui. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. O que é a nossa carne, se não a nossa própria vontade? Sim, é a nossa vontade. A cruz não é um lugar para os filhos. A cruz não é um lugar para os maridos. A cruz não é o teu chefe que você carrega. Não é. A cruz é tua. Jesus disse: carrega a tua cruz. E na minha cruz só pode ter uma pessoa. Sou eu. Esse é o Evangelho. Que gera frutos.
que gera vida, que gera glória, que gerará frutos eternos. E ele foi obediente até a morte, e morte dele, pelo que o Pai o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que está acima de todo nome. Gostamos do final desse texto. Nós precisamos entender que Paulo diz: tem de vós o mesmo sentimento, a maneira de pensar, que esteve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo ser o quê? Você entende um anjo vendo isso? Não, nem eu. Mas teve um irmão que escreveu um livro, um conto, eu não sei como é que fala, falando deste momento, do verbo eterno se fazendo carne. Ele brinca no livro dizendo assim: os anjos ficaram perplexos. Como é que pode? É a de Mirael, né? Tem uns nomes. Depois eu dou a indicação desse livro. Ele fala interessante assim, os anjos falando: peraí, como é que pode o verbo eterno se humilhando, fazendo o homem, e como o homem, o projeto é negar a si mesmo, morrer numa cruz? O que nós pensamos de nós quando nós decidimos agir diferente de Jesus? Eu vou me colocar nessa resposta, tá? Por favor. Como meus companheiros dizem, eu não estou sentado, eu estou caído aí. Estou no chão. Quando nós fazemos diferente de Jesus, é porque nós achamos que somos melhores que Ele. Achamos que vamos obter uma resposta diferente da dele. Porque se eu tenho um modelo e faço diferente dele, eu estou dizendo que este modelo ficou ou foi equivocado naquela decisão. Veja como isso é sério para nós. Mas nós ainda estamos no caminho. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A carne é o instrumento diário para alinhar a nossa vontade. A cruz, desculpa. Falei o quê? A carne, misericórdia. Que bom que vocês estão atentos. Porque está gravado. Estou corrigindo, tá? É porque a carne não quer, né? A carne quer se alinhar com alguma coisa de Deus, mas ela tem que estar no devido lugar, que é a cruz. Tem uma frasezinha de efeito que eu gosto de dar de vez em quando, né? Mas alguém falou uma vez e eu gostei, diz assim. No nosso, acho que o Daniel tem uma canção assim. Olha, falando do Daniel, alguém assim, rapaz. E no nosso coração tem um trono e uma cruz, e uma verdade. Se eu estou na cruz, quem está no trono? Mas se eu estou no trono, quem está na cruz? Não coloque Jesus no lugar que ele já saiu. Você tem que estar nesse lugar para que ele continue no trono. Isso para todos nós. Mas eu quero dizer para você que é algo que me surpreendeu ontem. É tão bom, a gente vai ficando velho, vai ficando surpreso com algumas coisas novas, né? Que bom, é como se Deus dissesse assim: tu vai ficando novo. Olha que coisa, né? Não é? Não é, Cacá? Tá rindo aí, né, Cacá? É isso aí. Vamos lá. Quando você tiver que abrir mão de algo que você tem convicção que é tua vontade ali, e ela tem que ir para a cruz, e você decide fazer a vontade de Deus em detrimento da sua vontade, quando isso acontecer com você, que vai acontecer, porque nós estamos aqui ainda. Fique feliz. Testemunhe isso com felicidade. Tinha uma situação na minha vida que eu sempre testemunhava com uma rusga de tristeza. Um ponto de tristeza. E ontem eu me quebrei diante do Senhor. Porque quando eu escrevi isso de novo pelo Espírito Santo, o Senhor disse: quando você testemunha disso, você ainda testemunha com tristeza. O que é que eu testemunhava? Que eu abri mão de algumas coisas para fazer a vontade de Deus. E o meu semblante não era triste, mas o meu coração havia uma tristeza. Porque eu abri mão de algo para fazer a vontade de Deus.
O Senhor me corrigiu ontem. Disse, não deve ser assim conosco. Quando isso acontecer, fique feliz e testemunhe com felicidade que você abriu mão de algo que era seu para fazer algo que é de Deus. E é vontade de Deus. Mas eu não quero ficar isso num testemunho pessoal, porque não é de mim que eu estou falando. Estou falando de Cristo. Então vamos para Ele de novo. Atos capítulo 2, versículo 28. É uma palavra profética que Pedro fala, que estava nos Salmos, falando acerca de Jesus. Atos 2, 28 diz, fizeste-me conhecer os caminhos da vida. Encher-me-ás de alegria na tua presença. Aleluia, aleluia. Quando Jesus abriu mão, ou abria mão, ele não testemunhava isso com infelicidade, como uma carga, como uma cara de, eu estou abrindo mão. Não, não, com felicidade, porque eu estou abrindo mão de algo que é meu, lícito, para fazer algo que é de Deus, porque Deus deseja fazer algo diferente, e a vontade dele é melhor, é maior, ela é boa, é perfeita e é agradável. Amém? Amém. Mas vamos para outro texto falando de Jesus. Isaías 53, de 10 a 12. Diz assim, todavia ao Senhor agradou moê-lo, presta atenção, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas. O que é que vai prosperar ou prosperou nas mãos de Cristo? A vontade de quem? Do Pai, amém? Aí veja o próximo versículo. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Em algumas versões diz, se alegrará. Aleluia! Aleluia! Para dar aquele tiro de pum, pum. Acordei. Meu espírito. Vamos levar o Getsemane. Jesus no Getsemane disse que suou sangue. Nunca vi um homem assim, nunca suei, nem quero suar. Jesus, misericórdia, Senhor. Mas ele suou com a agonia da sua alma. E orou aquela oração, Pai, se for possível, passa. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. A Bíblia diz que imediatamente ele se levanta e diz, vamos. Aleluia. Naquela hora Jesus estava numa bifurcação das decisões, numa bifurcação das vontades. Eu ou Pai, eu ou Pai, eu ou Pai. Imagino que nós estávamos ali, nós sem saber de nada, né? Reflexo dessa decisão, sim. Todos nós, todos os homens, depois e antes de Cristo. Mas Jesus olha e diz, Pai, é a tua vontade que eu vim fazer. E faz. Não seja feita a minha, mas a tua. Imediatamente, ele diz que ele se levanta. Diz, vamos, porque o filho da perdição, o homem, Satanás está vindo, na verdade, outras versões, né? Ele se levanta e vai. Isaías diz que ele verá o fruto do trabalho. Eu creio que ele já tinha visto ali. E se alegrará. Então, queridos, eu sei que dói. Eu sei que mexe com a nossa carne. Porque ninguém quer perder. Ninguém quer perder. Nós já nascemos competitivos. Nós já nascemos com essa... eu quero ganhar, eu quero ganhar, eu quero ganhar, eu quero ter razão, eu quero ter razão. Não é assim. Quem gosta de perder um embate teológico, um embate racional? Ninguém gosta de perder nem no pau ímpar, não é? A gente é assim, gosta de ganhar, de ter razão, mesmo não tendo razão, você briga para ter razão, briga porque você está ali, quer ganhar uma coisa. Nós somos assim, porque foi de Adão que nós herdamos isso. Mas Jesus perde para ganhar, abre a sua vontade, submete a do Pai para fazer a vontade do Pai. E a Bíblia diz que ele não ficava triste por isso. Romanos 12, 1 e 2 diz, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso culto por sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por mais que o sacrifício seja vivo, santo e agradável, ele ainda é um
Sacrifício. Sacrifício, irmãos, por si só o nome já diz que é algo que morre, que é algo que é entregue. Aqui não há uma beleza. A gente costuma florear alguns textos bíblicos, mas aqui não tem um floreio de um cheiro de um azarro, sei lá, de um frio, de um tato, etc, etc, etc. Aqui tem o aroma suave de Cristo, que como sacrifício entregue ao Pai, subiu como aroma suave a Deus. E esse sacrifício diz respeito à nossa vontade. E Paulo diz, apresenta teu corpo como sacrifício. É vivo, é santo, é agradável, mas é sacrifício. Para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando você abrir mão da sua vontade, se alegre. Porque você está para experimentar a melhor, a perfeita e a mais agradável vontade que um homem pode experimentar. Nós só vamos experimentar isso quando abrirmos mão da nossa vontade. Amém? Como alguém pode testemunhar isso de forma triste? Irmão, eu abri mão. Olha, eu no trabalho, eu não podia fazer determinada coisa, não fiz e levei uma bronca porque não fiz, porque a vontade de Deus era clara que eu não fiz. Por exemplo, eu menti. Era para eu mentir, eu não menti no trabalho. Eu tenho que mentir várias vezes, eu não vou fazer isso porque eu sou de Cristo. A palavra diz para eu não mentir. Eu estou em Cristo, olha, vai levar uma bronca da chefe. Tu vai testemunhar assim, queridos, aconteceu uma coisa. Eu abri mão da minha vontade aqui, de ter uma situação agradável no trabalho. Eu não podia mentir, não menti. Levei uma bronca da chefe, disse, chefe, eu não posso mentir. Uma vez eu fiz isso, a mulher sabe, né? Eu pedi para a chefe sair da sala, ela disse, até ele diga que eu não estou aqui. Eu digo, a senhora por gentileza poderia sair da sala então? Eu estava sujeito a ela me dar uma bronca. Ela saiu, graças a Deus. Mas eu estava disposto a não mentir. Mas eu não posso testemunhar essas situações com tristeza. Porque em mim, depois de algo que eu decido não fazer a minha vontade, mas a do Pai, nesse momento, o Pai derrama sobre mim a sua graça. Eu vou ficar cada vez mais semelhante a Cristo, porque eu estou no caminho ainda. Como é que eu posso ficar triste com isso? Testemunho é diferente, irmão, agora. Amém? Lógico, ninguém quer ser demitido. Não estou dizendo que os irmãos vão procurar demissão do trabalho. Não falo assim, tá? Mas nós vivemos situações assim. E eu quero dizer que a partir de agora eu vou testemunhar diferente. E essa rusga de tristeza caiu ontem. Porque eu disse, Senhor, que bom que o Senhor em mim expressou a sua perfeita, maravilhosa vontade. Mesmo que na hora eu não entendo. Não entendi. Tem coisa que a gente não vai entender não, irmão. Me desculpe dizer isso para você. Conselhos para o caminho. Eu quero dar alguns conselhos para você. Decida aplicar em tua vida aquilo que já é vontade de Deus conhecida. Já há mandamento, já há ensino conhecido a esse respeito. Decida obedecer. Obedecer é uma escolha. Acerca desse tema, eu queria ler com vocês, por exemplo, sobre esse conselho. Eu pegar um exemplo, um dos que nós, possivelmente, se você não viveu, vai viver, porque faz parte da vida, de relacionamentos. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, acerca do perdão. Jesus fala, se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, o vosso Pai também não vos perdoará as vossas ofensas. Então, se eu quero ser perdoado por Deus, eu tenho o quê? Perdoar. Perdoar é um mandamento. Perdoai-vos uns aos outros. Então, o tema do perdão, por exemplo, perdoar não se trata de um sentimento de emoção, apesar de que o sentimento de justiça, de traição, serem verdadeiros até no nosso coração, causam feridas, é verdade. Mas o Senhor Jesus deixou conhecido o seu mandamento acerca disso. Então, se é um mandamento conhecido, decida obedecer.
Você vai ter fruto dessa obediência, de se submeter. Mas eu não estou sentindo, eu fui injustiçado. Vai diante do Senhor, te quebra com Deus, fala com Deus, seja sincero com Ele, mas sai daquele lugar cheio da convicção de que naquele lugar tem que ficar a tua vontade, e tu tem que sair dali com a vontade de Deus para cumpri-la. Amém? Chora, briga, esperneia, fala o que tem que falar diante do Senhor, mas naquele momento esteja certo que se você sai dali decidido a fazer a tua vontade ou continuar com a tua vontade, os resultados da presença, da glória, da graça de Deus não te acompanharão. Porque é uma junção da tua entrega com a operação de Deus. Ah, querido, nós vamos experimentar cada vez mais a vida em nós do modelo que é Cristo Jesus. Briga, esperneia, fala de coração com Deus ali no teu quarto, mas sai dali, certo de fazer a vontade de Deus. Se ela já é conhecida, você não tem que ter revelação. O que você está procurando é um revelamento. Qualquer coisa menos revelação. Porque se está claro, não precisamos de revelação. Precisamos de cruz para cumprir. Tem coisa que é fácil cumprir. O irmão, boa pinta, gente boa, maravilhoso, é bom a gente pensar, não, fica tranquilo, não. Até pelo WhatsApp, não, Jojó, fica tranquilo, João. Tranquilo, ó. Te perdoa, queridão. Mas depende da situação. Isso mexe com o nosso coração, mexe com a nossa vontade. Aí a cruz precisa entrar em operação para você continuar fazendo a vontade do Pai. Mais um conselho sobre esse tema. Guarde de tomar decisões no caminho que comprometam a tua eternidade. Em Salmos 1:1, existem 3 níveis de advertência do Senhor para nós. Não anda, não se detém e não se assenta na roda dos escarnecedores. Cuidado, aqui é uma advertência e uma ordem. Efésios 4:27, para os que estão copiando, ele diz, não deis lugar ao diabo. Mas quem é que vai dar lugar ao diabo ou não? Eu. Essa decisão é minha. Deus levanta a palavra, levanta o Espírito, levanta a igreja, mas a decisão é minha. Estava falando hoje com um querido, que ao longo da história, irmãos, como é poderosa a nossa decisão. Você vai vendo a pessoa tomando pequenas decisões. É o que acontece com o navio. Não sei se foi Paulinho ou Fernando que já ministrou sobre isso. O navio, você perceba, procura depois no YouTube, o navio ele não desvia assim. Ele vai desviando um pouquinho. O avião é assim, né? O avião está lá, não sei qual é a altura, será 11 mil metros. 11 mil metros. Vai baixando. Ele não faz assim, é aos pouquinhos. Você percebe pequenas decisões que lá na frente alteram totalmente o curso da tua vida. Mas nas pequenas decisões, Deus vai levantar o Espírito, Deus vai falar através da palavra, Deus vai falar através do corpo de Cristo. Esse tripé é maravilhoso na nossa vida, nos ajuda a decisões. O Espírito, a palavra e a igreja, o corpo de Cristo, submete essas decisões. Eu vou falar daqui a pouquinho. Mas cuidado com o andar, com o se deter, que você vai acabar se sentando no meio dos escarnecedores. Cuidado. Essas decisões que Deus já tem falado com você, você precisa obedecer, porque senão as consequências serão drásticas para o teu coração e para a tua fé. De novo, nós estamos no caminho. Jesus é o nosso modelo. Terceiro conselho, permita que outros sejam participantes das tuas decisões. Das decisões e das tuas escolhas. Permita que o Espírito Santo seja participante também, pois ele veio para o nosso socorro, conselho, instrução e companheirismo. Permita. Ontem, certamente as mulheres ouviram conselhos e palavras acerca de como ter um coração segundo o coração de Deus. Ouça esses conselhos, absorva-os, coloque em prática o que a palavra do Senhor fala. A mulher sábia edifica a sua casa, submissão ao marido, filhos, obedecer aos pais. Seja
Entenda que esse tripé é precioso. Palavra, Espírito Santo e igreja, eles convergem, nunca divergem. Convergem para o nosso bem. Amém? Então permita que a igreja seja participante das suas decisões. Ah, não, minha decisão é minha. Não estou falando aqui, vou comprar uma camisa preta ou branca, vai comprar um carro. Se tu tiver com problema financeiro, submete aos teus companheiros, ao teu explorador, submete, porque nós não queremos que vocês envergonhem o nome do Senhor nas tuas finanças. Precisamos ser discípulos que honram a Deus em todas as áreas da nossa vida, amém? Mas tu está bem, está equilibrado, glória a Deus. Ah, vou comprar um carrinho, qual é a cor que vai comprar? Eu tenho que submeter. Não, não estou falando disso. Os irmãos sabem do que nós falamos. Faz a igreja participante. A multidão dos conselheiros, quem são os teus conselheiros? Isso também é uma decisão que nós tomamos. Eu decido com quem me aconselho. Tu vai aconselhar com quem? Com um amigo do teu trabalho, sobre o que? A crise na tua casa com a tua esposa. Sai dessa, querido. Faz isso não. Faz isso não. Essa decisão é equivocada. Qual é o conselho que uma fonte que não jorra a vida de Deus vai te dar? Chuta o pau da barraca e tu vai chutar o pau da barraca. Não é assim? Os nossos conselheiros somos nós que decidimos quem são. Na minha vida, desde os 14 anos, vou dizer para você, os meus conselheiros estão no meio da igreja. Assim com você também. Então, qual é o problema de eu submeter algo aos irmãos e a Deus? Eu vou dizer o que é. Eu vou dizer porque eu já passei por isso. Somos iguais. Somos iguais? Somos iguais. É o medo de você ouvir um não daqueles que são os projetos do teu coração. É ou não é? É isso mesmo. Vai falar, não, mas vou falar por você. É isso mesmo. Você tem medo de que aquela vontade forte que você tem, desejo maravilhoso, aqueles conselheiros digam, rapaz, espera um pouquinho, não vai por esse caminho não, vamos aguardar um pouco mais. Não é que diz não, vamos orar um pouco mais. Não, mas já orei tanto, vamos orar juntos agora, não é? Vamos orar juntos, não é? Ou tu não vai para o secreto com Deus, porque sabe que Deus pode dizer assim, olha, eu já disse não pela palavra, pelo Espírito e agora pela igreja. Tu não quer ouvir? Nós precisamos ter coragem, como Jesus, que submeteu sua vontade à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Vou dizer um negócio para você. Você pode não entender no início, não importa. Não importa, ela ainda continua sendo boa, perfeita e agradável. E vai se revelar boa, perfeita e agradável para você em algum momento da tua vida, se não aqui na eternidade. Se não aqui na eternidade. Foi assim com os grandes homens de Deus na palavra. Abraão, Deus disse, sai da tua terra para uma terra que eu vou te mostrar. Deus mostrou, deu um GPS, deu não. Adão saiu às cegas, as cegas não. Quem está com Deus não está às cegas. Quem está com si só próprio, um próprio coração, aí sim está às cegas. Porque o coração é enganoso. O teu coração vai te enganar. Aí Deus depois lá na frente diz assim, Abraão, agora me dá teu filho, sacrifica ele. A Bíblia diz que Abraão foi sacrificar. Não pestanejou não. Foi. Não entendeu absolutamente, tu entenderia alguma coisa? Não entendia nada. Aquela situação, aquele cenário, não tem nada de florido nele. Tem um negócio complicado para a gente compreender a nossa natureza humana. Mas Abraão pegou o menino e foi embora. Menino não, diz que tinha 17 a 20 anos aproximadamente. Não era uma criancinha, era pequenininha não. 12, desculpa, aumentei muito a idade, 12 anos. Eu quero melhorar a situação de Abraão, ou piorar, mas o Fernando aqui me corrigiu. 12 anos. A quem tem filho de 12 anos aqui? Ninguém? 12 anos passou? Tu daria como teu filho de 12 anos? Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Tem uma versão que fala que Abraão prontamente obedeceu. Abraão prontamente obedeceu, mas presta atenção onde eu quero falar. Abraão ia sacrificar mesmo Isaac. A palavra diz que ele cria que Deus o poderia ressuscitar. Abraão não estava vendo nenhum resultado ali. Mas, irmãos, nós somos frutos dessa decisão de Abraão.
Você pode não entender, mas submeta a sua vontade à vontade de Deus. Que em algum momento, ou aqui, ou na eternidade, você vai ver o fruto dessa decisão. A boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Para finalizar, entramos no caminho e continuamos olhando para Jesus. Mas essa vontade continua conosco, esse poder de decisão. Falando à igreja em Apocalipse, Esmina, Apocalipse 12:10, o Senhor diz: seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Como disse em Filipenses 12, o apóstolo Paulo nos diz para termos essa mesma maneira de pensar de Cristo, que foi obediente até a morte. Se você quiser colocar uma frase para você, nessa palavra, para ti, coloca assim: ser fiel, ser obediente até a morte. Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3, diz assim: também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira, olha aí, que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmanhando em vossa alma. Que texto maravilhoso! Essa palavra traduzida como consumador da fé, no seu original é o seguinte, 2 pontos, presta atenção. Eu não sei por que colocaram consumador, mas o original é aperfeiçoador. É alguém que em sua própria pessoa elevou a fé à sua perfeição. E assim colocou diante de nós o mais elevado exemplo de fé. Isso é o que está no original dessa palavra. Consumador. Aquele que suportou a cruz, negando a sua própria vontade, decidindo fazer a vontade do Pai, mesmo indo de encontro às suas próprias vontades. Não só se tornou autor da fé que temos, como Ele mesmo a aperfeiçoa. Mas continuamos olhando para Ele, para agir como Ele em sua decisão de se submeter à sua vontade à vontade do Pai. Essa frase não é minha, mas eu quero trazer para você. A nossa escolha é a ignição que produzirá a vida de Deus em nós. É como se você ligasse. É essa escolha. É uma ignição que você liga e ela produz a vida de Deus em nós. É a escolha que temos. São as nossas escolhas. Queridos, é tempo de alinhar a tua vontade com a vontade de Deus. Ainda é tempo. Enquanto houver vida, como diz a canção do Azar, há esperança. Então, se tu tens áreas da tua vida que tu não estás de acordo com a vontade de Deus, seja ela clara, seja algo que você sabe que Deus já te falou, corrige o teu caminho. Para que você continue nesse caminho, usufruindo de toda a graça que o Pai permite nós termos, quando alinhamos a nossa vontade com a vontade dEle. E de novo, a cruz é o instrumento para nós alinharmos a nossa vontade, que é dura de vez em quando, né? Forte. Nós às vezes somos, tem uma palavra que é cabeça dura, não é, que é um pecado de feitiçaria, a obstinação. Você sabia que a obstinação na Bíblia, ela é considerada como um pecado de feitiçaria? Sabe o que é obstinação? O que é obstinação?
é aquele que mesmo corrigido do caminho, continua nele. Eu quero isso, eu quero, botou na cabeça e não tira. Como é que nós dizemos aqui no Nordeste? Cabeça dura, sei lá. Ó, teimoso. Irmãos, faça isso não. Faça isso não. Em nome de Jesus, não seja teimoso. Submeta a sua vontade à de Deus. Não seja obstinado naquilo que Deus já falou. Amém, glória a Deus. É para eu amar minha esposa, eu vou ser obstinado até morrer. Eu vou amá-la. Glória a Deus, aleluia. Olha para isso, né? Amém? Mas filhos, obedeçam a vossos pais. Pais bons? Não, fala aos pais. Vou ser obstinado na obediência a Cristo. Estou usando só a palavra obstinação para você entender. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E por ela vale a pena viver e vale a pena morrer. Porque Jesus morreu fazendo a vontade do Pai. Para que nós hoje possamos usufruir de todos os benefícios da sua morte e da sua ressurreição. Nós só usufruímos. Pense nisso. Você só é feliz em Cristo. Você só é hoje o que você é em Cristo. Porque Cristo pegou a sua vontade e a submeteu à vontade de Deus. É por isso que usufruímos de todos os benefícios da sua morte e da sua ressurreição. Quando nós levantamos as mãos hoje, mãos santas, é porque elas são santas. Porque Jesus, que entregou a sua vontade ao Pai, como consequência, pode limpar as nossas mãos. Eu encerro o Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra, hoje tomo por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Tem tanto ensino nesse texto. Acho que o Fernando, que gosta muito dele, não tem como não amar esse texto. Mas não tem também como não tremer diante dele. É possível negar a vida e a bênção? É. Por isso que Deus diz, escolhe a vida. Escolhe a vida. Deus está nos falando hoje, por sua misericórdia, por sua graça, mais uma vez nos colocando no trilho que é Cristo, no nosso modelo de obediência. Queria chamar os irmãos. Uma canção que eu recentemente fui apresentado a ela, que em uma parte ela fala assim: me entregar com alegria. No início ela fala sobre a frase do João Batista em relação a Jesus. E no final diz que ele voltará. Cantamos hoje sobre a volta do Senhor, né? Eu me lembrei do que o apóstolo Paulo diz assim. Ele disse que lutava não como quem briga com o ar, mas ele reduz o corpo à escravidão para que ele não venha a ser desqualificado. Uma coisa que Paulo desejava ter, e eu creio que ele vai ter, a experiência da ressurreição em Cristo Jesus. Mas ele disse que isso é um caminho. O Senhor, quando voltar, queridos, para estarmos com Ele, temos que viver aqui de acordo com a vontade dEle. É uma consequência das nossas decisões. Então, se Deus está falando contigo para corrigir algo, Ele me corrigiu ontem, e eu confesso a você que me quebrei diante do Senhor. Eu me quebrei. Porque em algum momento eu achava que aquela vontade de Deus, que não se cumpriu como eu queria, em algum momento, em algum lugar no meu coração, ela ainda não era boa, não era perfeita e não era agradável. Mas depois daquele choro de arrependimento,
Eu saí de lá dizendo: Senhor, obrigado, porque o Senhor fez a sua vontade. E agora eu vou testemunhar diferente. Vou testemunhar dizendo: Deus é bom. Deus sabe. Deus sabe escolher. Deus sabe decidir. Deus sabe o melhor caminho, Ele sabe. Quem não sabe sou eu, mas Ele sabe. Então decidi me alegrar com o Senhor e com a sua vontade. Podemos cantar essa canção?